Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série Explorando a Psiquiatria aqui no canal Psiquiatria com Mente. Eu sou o Dr. Leonardo Ventura e hoje a gente vai mergulhar num assunto que gera muita dúvida e até um pouco de ansiedade: os tremores que podem aparecer com o uso de antidepressivos. E antes de começar, já aproveita, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para fortalecer nosso trabalho de educação e saúde mental, combinado? Sabe aquela situação? A pessoa começa o tratamento com um antidepressivo, tá tudo indo bem e de repente, ao pegar uma xícara de café, a mão começa a tremer. É uma queixa super comum no consultório. A grande questão é, isso é normal? É perigoso? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos entender o porquê disso acontecer, quais remédios costumam causar mais esse efeito e, o mais importante, o que dá para fazer para resolver. Para organizar o nosso bate-papo, a gente vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos fundo na ciência por trás do tremor. Depois, a gente vai ver quem são os suspeitos habituais, ou seja, os medicamentos mais envolvidos. Em seguida, vou mostrar a nossa caixa de ferramentas para lidar com isso. E um ponto crucial, vamos aprender a identificar os sinais de alerta com o semáforo do tremor. Por fim, a gente fecha com o prognóstico e os pontos principais para levar para casa. Muito bem, vamos começar pelo começo. Para a gente entender por que o tremor acontece, a gente precisa dar uma espiada no que está rolando lá dentro do nosso cérebro e do nosso corpo quando se toma um antidepressivo. Imagina o seguinte, o sistema que controla nossos movimentos, o nosso sistema motor, é como se fosse um motor de um carro. Ele funciona numa temperatura ideal. O que alguns antidepressivos fazem é basicamente aumentar o termostato desse motor, fazendo ele superaquecer. É uma analogia bem interessante para a gente visualizar o que acontece. Então, vamos para o lado mais técnico, mas de um jeito simples. Os antidepressivos, por definição, aumentam a disponibilidade de neurotransmissores, principalmente a serotonina e a noradrenalina. Só que esse aumento de potência, digamos assim, não afeta só o humor. Ele também supercarrega os circuitos cerebrais que comandam os movimentos. E não para por aí. Essa química toda também estimula diretamente uns receptores nos músculos chamados beta-adrenérgicos. O resultado dessa dupla estimulação, tanto no cérebro quanto nos músculos, é esse tremor fininho, rápido e que a gente não controla. E olha, é importante dizer que não é qualquer tipo de tremor. Ele tem uma assinatura, umas características bem específicas. É um tremor fino, bem rápido, com uma frequência de 8 a 12 Hz, e que tipicamente aparece quando a gente mantém uma postura, tipo esticar as mãos na frente do corpo, ou quando a gente está fazendo algum movimento. É o que chamamos de tremor postural e de ação. Ok, agora que a gente já entendeu como isso acontece, vamos ver o quem. Ou seja, quais são os antidepressivos que mais costumam estar por trás desses tremores. E a primeira coisa a saber é que nem todos os antidepressivos são iguais nesse quesito. Existe um verdadeiro espectro de risco, sabe? A probabilidade de ter tremor pode mudar bastante dependendo da classe do remédio e até da molécula específica. E aqui tem um ponto bem interessante, que às vezes até surpreende. Muita gente acha que os remédios mais novos têm menos efeitos colaterais, né? Bom, para este efeito colateral específico, os tremores, as classes mais modernas como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISRS, e os duais, os ISRN, na verdade têm um risco elevado. Pense em sertralina, fluoxetina, venlafaxina. Já alguns mais antigos, como os tricíclicos, tipo a amitriptilina, entram na categoria de risco moderado. Mas atenção, a culpa não é só do remédio. Existem outros fatores que podem colocar mais lenha nessa fogueira. Doses mais altas, por exemplo, aumentam o risco. A idade avançada também é um fator. Ter um quadro de ansiedade junto com a depressão pode piorar o tremor, assim como usar vários medicamentos ao mesmo tempo. E claro, o uso de estimulantes no dia a dia, como a nossa querida cafeína, pode intensificar bastante o problema. Ah, bom, doutor, já entendi por que acontece e quais remédios causam. Mas e agora? O que a gente faz a respeito? Felizmente, existe uma série de estratégias e soluções. É o que eu chamo de nossa caixa de ferramentas de manejo. E a boa notícia é que, na imensa maioria das vezes, não é preciso parar o tratamento antidepressivo, que é tão importante. A gente tem um conjunto de estratégias bem eficazes para reduzir ou até eliminar esses tremores, sem abrir mão do benefício principal do medicamento. Geralmente, a gente segue uma abordagem em degraus, do mais simples para o mais complexo. O primeiro passo é sempre olhar o estilo de vida. Coisas simples, como diminuir a cafeína, já podem fazer uma diferença enorme.
Às vezes, só mudar o horário de tomar o remédio para a noite já ajuda a diminuir o tremor durante o dia. Se isso não for suficiente, a gente vai para o passo 2, o ajuste de dose. Como o tremor muitas vezes depende da dose, o médico pode tentar encontrar a menor dose que ainda seja eficaz para o tratamento. Agora, se nada disso resolver, a gente entra com o padrão ouro, que é o passo 3, o uso de beta-bloqueadores como o propranolol. Eles são fantásticos porque agem bloqueando aqueles receptores superestimulados lá nos músculos, acabando com o tremor na fonte, sem interferir no efeito do antidepressivo no cérebro. E em casos mais resistentes ainda, existem outras opções como a gabapentina ou a primidona. Agora, pessoal, chegamos num ponto que eu considero mais importante de toda a nossa conversa. É fundamental saber diferenciar o tremor comum, que é só um efeito colateral chato, de um tremor que pode ser um sinal de alerta para algo bem mais sério. E para facilitar essa diferenciação, eu gosto de usar a analogia do semáforo do tremor. Ela nos ajuda a entender quando podemos ficar tranquilos, quando devemos ter atenção e quando precisamos agir com urgência. Vamos lá. O sinal verde é aquele tremor que a gente conversou até agora, fino, postural, que aparece ao esticar as mãos. É incômodo? Sim, mas não é perigoso. É o efeito colateral padrão. O sinal amarelo já pede mais cautela. É quando o tremor acontece com o corpo em repouso. Às vezes é um movimento que parece que a pessoa está contando moedas com os dedos. Isso pode ser um sinal de parkinsonismo induzido pela medicação e precisa ser avaliado pelo médico. Agora, o sinal vermelho é perigo, é uma emergência. Isso acontece quando o tremor vem junto com outros sintomas como febre alta, rigidez muscular intensa e confusão mental. Isso pode ser um quadro gravíssimo chamado síndrome serotoninérgica e exige atendimento médico imediato. E tem outro sinal vermelho muito importante. Fique atento se aquele tremor fininho de repente muda de característica e se torna muito grosseiro, muito intenso, com grandes amplitudes. Especialmente se a pessoa também faz uso de lítio, isso pode ser um sinal de intoxicação, que também é uma situação grave. Bom, estamos chegando ao final. Vamos agora falar sobre o que esperar a longo prazo e recapitular as mensagens mais importantes que você precisa guardar sobre esse assunto. E a primeira grande mensagem é de tranquilidade. Uma dúvida muito comum é: doutor, esse tremor pode virar Parkinson? A resposta é que o risco de um tremor induzido por antidepressivo evoluir para uma doença neurológica mais grave, como o parkinsonismo, é considerado muito, muito baixo. Na esmagadora maioria dos casos, não é um prenúncio de um problema crônico. Então, vamos resumir o que a gente aprendeu hoje. Primeiro, tremores são sim um efeito colateral comum e conhecido de vários antidepressivos. Segundo, a gente sabe por que eles acontecem, por causa daquela superestimulação no cérebro e nos músculos. Terceiro, e muito importante, geralmente é um quadro reversível que melhora com ajuste de dose ou tratamento específico. Quarto, pequenas mudanças no dia a dia, como cortar o café, já podem ajudar. E por último, o mais vital. É crucial saber diferenciar o tremor comum dos sinais de alerta, especialmente da síndrome serotoninérgica. Isso nos leva a uma reflexão final, que é uma dica prática para você. Se estiver passando por isso, a melhor coisa que pode fazer é observar. O tremor acontece quando você está parado ou em movimento. Tem algum outro sintoma junto? Descrever isso direitinho para o seu médico é a informação mais valiosa que você pode fornecer para garantir o diagnóstico certo e o melhor plano de tratamento. Espero que essa análise tenha sido útil. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Psiquiatria com Mente. Este conteúdo foi produzido com todo o rigor científico por mim, Dr. Leonardo Ventura.